Muito bem, pessoal, segunda-feira, 6 de maio, 7h01 da manhã, está começando o Desperta SL de hoje. Muito obrigado à companhia de todo mundo que já está por aí. Nós estamos já ao vivo em todas as redes sociais, pelo menos as mais relevantes, as mais pop, as mais conhecidas. Muito obrigado para quem nos acompanha aí no Twitter, na Twitch, no Instagram e também no Facebook. Estamos ao vivo, claro, nos nossos canais do YouTube, no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demore e no canal do ICL Notícias. Se você já nos conhece, muito obrigado pela companhia de sempre. Se você ainda não nos conhece, este é o ICL. A gente tem uma programação extensa pela manhã. Começamos agora com o Desperta ICL até as 8 da manhã, depois vamos até as 11h30 da manhã, sempre ao vivo, com muita coisa hoje. A gente vai fazer, claro, uma cobertura super intensa em relação ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu vou abrir o dia hoje aqui no Desperta explicando várias coisas que aconteceram nos últimos dias, dando os contextos importantes sobre as notícias também, explicando o que está por vir, e também a gente vai fazer uma ação hoje para ajudar o pessoal da Cozinha Solidária, que montou uma cozinha lá em Porto Alegre para dar comida para as pessoas que nesse momento perderam condições, inclusive, de cozinhar em casa a própria comida, perdeu o rancho da semana, perdeu a comida que tinha comprado no mês, não tem mais fogão, não tem mais casa, não tem mais nada, não tem mais condições. Parte enorme da região metropolitana de Porto Alegre, inclusive a capital, está sem luz e sem água. É uma situação de caos. É uma situação de caos. Eu sei que muita gente não está ligada porque a gente passou os últimos dias aí com a imprensa toda preocupada com o show da Madonna, né? Nada contra a Madonna, gente, não é nada... Eu vou explicar depois isso aqui, tá? Mas é como foi. Eu vou mostrar inclusive a capa dos jornais. Então, por favor, por gentileza, se você puder hoje, se você aterrissou do show da Madonna hoje, pare para prestar atenção neste programa, porque a coisa é muito grave. Muito grave. É muito pior do que qualquer pessoa que está acompanhando as notícias pela lateral imagina. É muito pior. A gente vai dar tudo hoje aqui, tem bastante coisa para a gente mostrar para vocês. Se vocês estão chegando por aí pela primeira vez, por gentileza, assine o canal aqui no YouTube, ative o sininho, deixe seu like, mas principalmente compartilhe esse programa. Nós estamos ao vivo também nas nossas TVs e rádios parceiras. Muito obrigado pessoal que nos acompanha lá na Bahia, na TV Quirimurê, também pelo pessoal que nos acompanha pela TVT em São Paulo, 2 TVs abertas pela boa e velha televisão. Você pode assistir sem gastar o seu plano de internet aí. E também estamos ao vivo pelo rádio. Muito bom dia para quem nos acompanha pelo bom e velho radinho, lá na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Heliópolis. É muito bom ter a companhia de vocês. Gente, vamos lá então. Vamos começar lá no site do iclnoticias.com.br. Teve uma cobertura bastante intensa também nesse final de semana. Para quem quiser tem acompanhar, né? iclnoticias.com.br é o portal de notícias do ICL. Tem muita coisa para a gente acompanhar por lá. Quase 850 mil pessoas afetadas por chuvas no Rio Grande do Sul. Essa é a principal manchete do site. Eu acho que é mais, tá? Eu acho que é mais. Porque, gente, é impossível saber os números do que está acontecendo no Rio Grande do Sul hoje. Impossível. Isso aqui são estimativas que são feitas com base nas cidades. Já tem mais de 60% das cidades do estado atingidas. Tá? O Rio Grande do Sul tem quase 500 cidades. Mais da metade delas foram atingidas em alguma medida. Eu não estou falando de cidades onde choveu. Não, estou falando de cidades onde teve alagamento, inundações, deslizamento de barreira, queda de barreira, mais da metade do estado. Então isso aqui é uma estimativa. A gente passa por um momento de apagão de dados, porque, repito, Porto Alegre, boa parte da cidade está sem luz, mais de 70% da cidade está sem água. Sem água. A cidade segue inundada. Uma parte importante da cidade, o centro da cidade, partes do bairro Menino Deus, partes do bairro Praia de Belas, enfim, Sarandi, Humaitá, várias partes da cidade estão debaixo d'água. Debaixo d'água, assim, de metro para cima, tá, gente? De cobrir parada de ônibus. A região metropolitana também. Então, a gente está, inclusive, no momento de apagão de dados. Isso aqui é uma estimativa, eu diria, até conservadora.
Quase 850 mil pessoas foram impactadas até o momento pelas chuvas fortes que atingem o Rio Grande do Sul desde a semana passada. O boletim mais recente da Defesa Civil, divulgado às 18 horas do domingo, portanto ontem, indica que há 78 mortes confirmadas e pelo menos mais 4 em investigação. O número de feridos é de 175 e há 105 desaparecidos. De novo, gente, isso aqui, tá? Esqueçam, tá? Não é má vontade da Defesa Civil nem nada. Esqueçam, é muito pior do que isso aqui. Aliás, é bom lembrar, né? A Defesa Civil do Rio Grande do Sul, até junho do ano passado, sabe quantas pessoas trabalhavam na Defesa Civil do Rio Grande do Sul? Tem noção, Jimmy? Quantas pessoas trabalhavam na Defesa Civil do Rio Grande do Sul até junho do ano passado? Chuta. Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Umas 50 pessoas, diz Jimmy. 8 pessoas trabalhavam. 8, tá? Ó, 8. Esse é o tamanho da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. A estadual, tá, gente? Não preciso dizer mais nada, né? Aí aconteceu o que aconteceu, começou a dar problema de chuva e coisa, e aí parece que ia aumentar para 70, 80 pessoas. Eu não sei se foi contratado, se não foi, né? Aí tem que ver com o governo do estado do Rio Grande do Sul, com a Assembleia, com os deputados. Tinha 8 pessoas operacionais lá, né? Não tem como saber esses números aqui, né, gente? Impossível. Você tem cidades inteiras, bairros inteiros debaixo d'água. 175 feridos. Por causa do mau tempo, 134 mil pessoas tiveram que abandonar as casas onde vivem, sendo que 115 mil delas estão desalojadas e 18 mil vivem em abrigos neste momento. Dos 497 municípios gaúchos, 341 foram afetados por alguma ocorrência relacionada às chuvas. Rio Grande do Sul tem quase 850 mil imóveis sem água e 421 mil sem luz. Há 113 bloqueios de rodovias. Portanto, em várias cidades do estado não tem água, não tem luz. E atenção, se você tem que viajar pelo estado, a Polícia Rodoviária Federal tem um mapa feito lá no Google Maps, que é um mapa que está sendo atualizado minuto a minuto em relação aos bloqueios de rodovias. Várias rodovias, eu diria que nesse momento praticamente o estado inteiro está com problemas. Os lugares onde não há problema, se você tiver que sair de lá para se deslocar, por exemplo, da região norte do estado para a capital, problema. BR-386, problemas, vários problemas. Barreira, estrada que sumiu entre Lajeado e Estrela, a ponte por sorte não foi derrubada, mas o asfalto está completamente destruído. BR-116, que é uma BR importante, né, que cruza inclusive parte do Brasil, que você pode sair lá do sul do estado, passando por Porto Alegre, vai indo em direção, sobe a serra, vai indo em direção lá a Nova Petrópolis, Caxias do Sul, sobe para Vacaria, vários trechos estão bloqueados. As estradas do Rio Grande do Sul, as estaduais também, vários trechos bloqueados, quando não há locais que ainda estão completamente alagados. Então, as autoridades pedem para que vocês não saiam de casa. Quem mora no Rio Grande do Sul tem que viajar, tem que ir. Não saia de casa. Se você precisa sair de casa, por algum motivo, uma emergência, informe-se com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Rodoviária Estadual. Liga, né? Vai ter que ter paciência, tá um caos, para saber como está o seu caminho. Porque de ontem para hoje pode ter ou liberado parcialmente uma estrada, ou ter uma nova queda de barreira, porque ontem ainda estava chovendo. Né? Ontem em alguns lugares abriu o tempo, mas estava chovendo bastante em alguns outros lugares ainda. Dezenas de crianças resgatadas estão sem os pais em Canoas, sozinhas em abrigos. Isso tem acontecido também, né? Então muitas crianças foram resgatadas, essas crianças estão sendo levadas para abrigos em Canoas, em São Leopoldo, em vários lugares onde tem chovido, em Esteio, Eldorado do Sul, Porto Alegre. Então, atenção, se você resgatou alguma criança, você pode levá-las para os abrigos, né? Aliás, deve levá-las para os abrigos, mas também imediatamente tem telefones para contato, que é aqui, ó, nessa matéria do ICL, lá no iclnoticias.com.br, nessa matéria que foi publicada ontem pela Juliana Dalpiva. Dezenas de crianças resgatadas sem os pais em Canoas estão em abrigos. Lá no rodapé, tá? Tem os números das centrais onde as pessoas podem ligar para o registro de pessoas naturais de Porto Alegre, tem 2 telefones, e o registro civil de pessoas naturais de Canoas tem 1 telefone. Para que é isso? Você vai ligar para esses lugares
vai dar o nome da criança, o registro vai ajudar a encontrar os pais, tá? Então, com o nome da criança, você ligando para o registro vai conseguir encontrar o nome dos pais e aí vai se fazer uma busca ativa pelos pais. Se precisar também, os registros vão emitir a segunda via das carteiras de identidade, dos documentos de identificação dessas crianças. Há várias crianças em abrigos que ainda estão procurando os pais e aí há muitos pais, inclusive desaparecidos, né? Que a gente não sabe se ainda estão para ser resgatados, se estão em outros abrigos ou se estão em situações difíceis, de difícil acesso, sem bateria de celular. Não sabemos ainda, tem muita gente para ser resgatada. Repito, há bairros e cidades inteiras debaixo d'água. Essa água, pelo que tem dito os meteorologistas, ela vai baixar de modo lento nos próximos dias. Então a gente vai ter aí, mesmo que pare de chover, ainda tem muita água descendo dos rios, indo em direção ao Lago Guaíba, e depois ela vai baixar de modo lento. Essa água não vai embora do dia para a noite. Quando parar de subir e começar a finalmente descer o nível, vai demorar 3, 4, 5 dias para chegar a alguma coisa parecida com normalidade. Enem dos concursos foi adiado, portanto, né? Tinha 2.100.000 pessoas inscritas no Enem dos concursos, foi adiado no Brasil inteiro por conta do que acontece no Rio Grande do Sul. Tire suas dúvidas também no site do clnoticias.com.br, lá tem um link para tirar todas as dúvidas. Vamos lá para serviços também, pessoal, olha só, utilidade pública, lá no perfil do Matheus Gomes, deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, Matheus com H, né? Matheus PG Gomes. Coloca lá no Twitter, Matheus Gomes, você vai encontrar o perfil dele, deputado estadual. Utilidade pública em relação a doações, tá? Aqui tem locais onde você pode doar e principalmente é o seguinte, antes de fazer a doação, uma dica. Entre em contato com o local onde você vai fazer a doação e pergunte o que eles estão precisando. Não adianta juntar um monte de tralha em casa e levar para lá. Eu sei que é na maior das boas intenções, mas nesse momento a gente precisa também ajudar a pré-organizar o que chega nas doações. E a característica das doações vai mudando. No começo é uma coisa, depois é outra, depois é outra. Primeiro é roupa, depois já não precisa mais roupa, depois aí é colchão, daí depois é medicamento, daí depois é comida enlatada ou in natura, enfim, as características das doações vão mudando. Lembrando que, importante, lixo não é doação. Se você tem meia furada, cueca furada, calça furada, isso é lixo. Aí você joga no lixo, ou conserta, ou faz alguma coisa. Tem muita gente que nesse momento aproveita para pegar todo o lixo que tem em casa e entulhar nesses lugares. Lixo não é doação, tá bom? Então esse tipo de coisa não precisa em abrigo, porque chega bastante coisa de qualidade boa que as pessoas vão usar, né? Porque a pessoa está numa situação de calamidade, não é que ela tem que ficar lá andando com uma meia furada que você tem na sua casa que você não quer mais. Essa meia furada você pega, né, e joga no lixo, tá bom? Vamos lá para mais utilidade pública lá no Twitter da Rádio Guaíba. Para quem quiser doar e ser voluntário também, tem um formulário que você pode preencher, tá lá no Twitter da Rádio Guaíba, tem um formulário, você pode preencher um formulário oficial, você preenche lá onde você está, que tipo de coisa você gostaria de fazer como voluntário, e aí o sistema está direcionando os voluntários para os locais onde mais precisa de gente. Em relação a animais também, lá no Twitter, tudo isso vocês podem procurar no Twitter, tá, gente? Vai lá, coloca lá, é o jeito mais fácil de achar do que a gente ficar falando aqui www, não sei o quê, porque ninguém vai achar coisa nenhuma. Então vai lá no Twitter e coloca o Fabiano Denardim, tá aqui o nome dele, ó, Fabiano Denardim, com I no final. Locais para resgatar animais em Porto Alegre, Canoas e Novo Hamburgo. Tem vários lugares aqui para você entrar em contato se você viu animais perdidos. Você pode entrar em contato para tentar, para falar com essas pessoas, para tentar ajudar a organizar os resgates de animais. Tem milhares de animais e, claro, num primeiro momento se priorizou as pessoas. Quando era possível, muita gente fez os resgates levando os animais também, mas num primeiro momento priorizou-se as pessoas. Então tem muitos animais em cima do telhado de casas, por exemplo. Muitos animais que estão famintos, claro. Abrigos de animais que foram inundados, abrigos inteiros. Teve um resgate ontem de 30, 40 cães de um abrigo que foi inundado, todos eles foram levados para o mesmo lugar. Então tem essa questão também
É importante ficar de olho nisso. Os Correios anunciaram ontem, vinculado ao Ministério das Comunicações e à Receita Federal, firmaram uma parceria para fazer com que mais de 50 toneladas de roupas e calçados cheguem às vítimas do Rio Grande do Sul. Então isso aqui também está sendo enviado lá, por isso que eu insisto, entre em contato com os postos de doação para entender o que precisa de doação. Não adianta juntar um monte de tralha em casa e fazer uma sacola e fechar e jogar em algum lugar de doação, tá? E isso não é desdenhar não, gente, é porque realmente a gente precisa ajudar a organizar desde a nossa doação, né? Senão o caos vira um caos ainda maior. E acaba que muita coisa vai pro lixo depois. Infelizmente esse é o destino, porque não adianta a gente doar coisa que vira lixo, né? Ontem o prefeito de Porto Alegre pediu para que as pessoas que puderem que saiam da cidade. Porto Alegre está praticamente isolada, não há saída pela BR-116, né? A Avenida da Democracia e da Liberdade, que aliás a extrema-direita fez questão de retornar para a Avenida Castelo Branco, parabéns, né? Mais uma, inclusive adora um ditador, né? Está interrompido o trânsito, a rodovia do Parque está completamente alagada, há possibilidade de saída pela Freeway ou pela RS-40. O que é que eu aconselho que vocês façam? Quem puder, que estiver em Porto Alegre e puder se deslocar para o litoral, é para o litoral, tá, gente? Não adianta querer ir para a Serra, para o norte do estado, não há condição de você ir para esses outros lugares. Para o litoral ainda há condição de ir, o prefeito pede isso ontem, o Sebastião Melo pediu isso ontem, porque a cidade está em colapso energético e colapso de água. Mais de 70% da cidade não tem água. Só tinha ontem 2 subestações, 2 bombas de água funcionando na cidade. Então, quem tem água ainda nos reservatórios, nas caixas d'água, economize, porque não vai chegar água na casa de vocês. E a luz, ainda mais depois da privatização da tal CE Equatorial, vocês esperem sentados para a luz voltar. Sentados. Porque em condições normais já é um lixo. Vocês imaginem como vai ser agora essa porcaria dessa empresa privatizada aí que o Rio Grande do Sul fez questão de privatizar. Né? Aliás, parabéns para o Rio Grande do Sul. É igual São Paulo lá com a Enel, com os italianos lá, né? Então, não esperem por luz nos próximos tempos. E água vai ser muito difícil porque as estações de bombeamento, muitas delas estão alagadas e elas funcionam com energia elétrica. Então não vai voltar água tão cedo. Quem puder, vá para o litoral. Tem um mapa que foi feito, tá aqui o mapa, ó. Tem um mapa que foi feito pela Polícia Rodoviária Federal, tá? Este mapa está publicado onde? Está lá no meu Twitter, para quem quiser olhar, porque os links são complexos, tá, gente? Não adianta a gente falar o link aqui, é Google Maps, não sei o que, é um inferno. Vai lá pro meu Twitter, lá no meu Twitter, onde eu falo aqui, ó, que o prefeito de Porto Alegre pede para se deslocar para o litoral, tem esse mapa é um mapa em tempo real mostrando os bloqueios, olha aqui, das rodovias. Tudo que está em vermelho é bloqueio total e o que está em amarelo é bloqueio parcial. Tenham uma ideia de como está o estado do Rio Grande do Sul por esse mapa. Isso aqui, ó. Todas essas rodovias estaduais e federais que estão em vermelho estão totalmente bloqueadas. Todas. Isso aqui é o retrato do que a gente está vivendo agora aqui. Em amarelo são bloqueios parciais. Isso aqui são rodovias estaduais e rodovias federais. Claro, se concentrou mais aqui, né? E daqui a pouquinho eu vou mostrar um outro mapa explicando para vocês por que é que se concentrou mais nesse ponto aqui. E aí aquela coisa, né? Bom, por que sair de Porto Alegre? Isso aqui foi feito ontem, um vídeo pelo Jonatas Costa, que é um repórter do jornal Correio do Povo. Aliás, o Correio do Povo, que é um jornal histórico, né? Centenário, um dos jornais mais antigos do Brasil ainda em circulação. Hoje está na mão da Igreja Universal, mas o Jonatas tem feito uma excelente cobertura no Twitter lá também, desde o começo do alagamento em Porto Alegre. O jornal Correio do Povo não vai circular hoje porque o parque gráfico do Correio do Povo, que fica na rua Caldas Júnior, que é no centro de Porto Alegre, foi totalmente inundado. Então também, histórico para o jornal também, não haverá circulação do jornal. Por que deixar Porto Alegre? Bom, isso aqui é Porto Alegre, gente. Isso aqui é o centro de Porto Alegre, ontem, olha só. A gente está conseguindo ver aí, né? Isso aqui é o centro de Porto Alegre ontem. Ó. Completamente às escuras. Tá super perigoso. Aliás, as cidades do Rio Grande do Sul, principalmente da região metropolitana, muitas delas estão muito perigosas, muito perigosas. Então, um alerta aqui, não circule à noite, nem mesmo de carro. É super perigoso. Tá acontecendo coisas horríveis, né? Que a gente não vai detalhar aqui, mas vocês podem imaginar.
um centro de uma metrópole completamente às escuras, metade do centro está alagado. Então, vocês imaginem, né, a quantidade de assalto, de saque, de roubo que está acontecendo principalmente na noite e na madrugada. Não há energia, não tem um poste ligado, não tem um comércio com luz, não tem nada, gente. Virou uma cidade, o centro de Porto Alegre virou uma cidade fantasma. Fantasma. Para além de tudo, tomado por ratos e baratas, porque o rio subiu, né, no centro de Porto Alegre tem um muro que previne que a enchente chegue com muita velocidade no centro, mas a água fora do muro e dentro do muro já está no mesmo nível. Muito dessa água que inundou Porto Alegre, ela veio pelos bueiros, porque, claro, você tem um nível desse tamanho aqui, né? Você tem um nível de 5 metros no rio e na cidade você tem um nível 0, entre aspas. É claro que você tem um princípio básico de Arquimedes aí, né? Essa pressão aqui, a água do esgoto que deveria ir para o rio, o que, que vai acontecer? Na verdade, o rio vai pressionar o esgoto e vai empurrar o esgoto de volta. Então, para além de tudo, essa água é uma água que tomou conta da cidade da região metropolitana, é uma água putrefata, porque ela é uma água que veio do esgoto também, e todos os milhões de ratos e baratas que estavam nos esgotos vieram para cima. Então, a gente vai ver, depois, quando essa água baixar, a gente vai ver umas cidades em estado absolutamente lamentável, para além de tudo. Quando a água baixar, a gente vai ter uma ideia real do que está acontecendo mesmo, né? Outra coisa importante, foi feito um mapa de resgate. Esse mapa foi muito útil, foi um mapa feito por pessoas no Twitter. No sábado eu vi que tinha um monte de gente fazendo um monte de coisa, ajudei a organizar essas pessoas. Tinha uma menina com um grupo fazendo uma tabela de pessoas que estavam precisando de resgate, pessoas que estavam em cima de telhado de casa, no forro, trancadas dentro de apartamento, lugares que as pessoas foram subindo, e chegou num ponto que não conseguia mais subir, porque era laje em cima e não conseguia sair pela janela, porque a janela tem grade. Então, assim, a gente está falando de várias situações. Gente com Alzheimer, gente com mobilidade reduzida, pessoas em cadeira de rodas que não conseguem se mexer, bebês recém-nascidos, crianças de colo. Gente, de tudo que vocês possam imaginar, de tudo. No sábado, só a tabela de Excel tinha 1.680, se não me engano, a hora que eu fui dormir, linhas. 1.680 linhas, cada linha era um endereço. Isso no sábado à noite. Cada linha era um endereço, isso feito por voluntários do Twitter, que foram pegando pedidos, né? As pessoas estavam fazendo pedidos pelas redes sociais. Por favor, alguém salva aqui na rua tal, um idoso e uma criança e 3 adultos. Por favor, preciso de ajuda para salvar minha família não sei aonde. 2 adultos, 2 idosos e 2 cachorros e um gato. E assim foi indo, essa galera foi juntando. Tinha 1.680 linhas de endereço. Cada endereço tinha 2 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, porque eram condomínios às vezes, escolas, lugares onde tinha muita gente. As pessoas foram se abrigando e ficaram sem saída. Principalmente no bairro Matias Velho, em Canoas, a água começou a estourar mesmo às 4 horas da manhã. E cerca de 1h30 depois, o bairro estava completamente alagado, não deu tempo das pessoas saírem. E aí esse mapa, e aí tinha uma outra galera fazendo um mapa, com uma outra base de dados. Aí eu conversei com todo mundo ali, consegui juntar essa galera, a galera trabalhou pra caramba, tá trabalhando agora, inclusive. E esse mapa tá lá no meu Twitter também, então quem quiser pegar o mapa para saber onde tem pessoas ainda que precisam de resgates, ontem foram feitos milhares de resgates, né? Esses resgates foram feitos só por barcos civis, né? Tá aqui o mapa, ó. Então em verde é onde já teve resgate, isso aqui para vocês terem uma ideia, né? Os bairros mais atingidos, olha aqui, ó. Isso aqui é Canoas, olha só, né? Então esses verdinhos são pontos de pessoas que já foram resgatadas. O resto é tudo pessoas que ainda precisam de resgate ou resgatadas que a gente ainda não conseguiu reportar que já foram resgatadas. Mas vejam o tamanho da calamidade. Isso aqui, ó, cada ponto é um endereço, olha só, gente. Você clica aqui, ó, aguardando resgate, 40 pessoas, crianças e idosos, olha aqui, ó. Aguardando resgate, 17 pessoas, há crianças. Aguardando resgate, 20 pessoas. Aguardando resgates, idosos, gestantes e pets. Resgataram as crianças, mas não houve novo resgate até então. Assim, ó. É de chorar se você começar a clicar em cada um desses pontos aqui, tá?
Parabéns para a galera que organizou esse mapa aqui. Parabéns para a galera que organizou os resgates. E aí a gente conseguiu concatenar ontem os mapas com pessoas que tinham barcos. Então muitos barcos do Jangadeiros de Porto Alegre, do Veleiros de Porto Alegre, pessoas com barcos privados, pessoas com jet ski, com barcos de vários lugares, inclusive de outros estados, gente que veio do Rio Grande do Sul, da Santa Catarina de jet ski, que veio de Santa Catarina de jet ski, deu a volta lá embaixo na Lagoa dos Patos, subiu até Porto Alegre para fazer salvamento. Muita gente fazendo isso. E aí com o mapa ontem a gente conseguiu também mandar o mapa para as pessoas que estavam fazendo salvamento, para as pessoas pelo menos terem uma ideia. Olha só, nessa área aqui tem mais gente, aqui está precisando de mais, né? Nas ilhas, na Vila Farrapos, lá em Porto Alegre, que alagou muito também ontem. O Sarandi, que alagou bastante também ontem. Parece que o Sarandi agora, as pessoas que queriam ser resgatadas foram. Infelizmente, né, muita gente fica no imóvel, porque tem medo de ser assaltado, aquela coisa toda. Mesmo diante do perigo. Então quem quiser dar uma olhada nesse mapa, espalhar o mapa, ele tá lá no meu Twitter também, tá, gente? Estou concentrando tudo no Twitter porque é mais fácil. Bom, isso aqui é o retrato da imprensa brasileira ontem. Ontem. Eu não vou nem gastar muito tempo com isso, porque muita gente acha que eu pego no pé. Então eu não vou pegar no pé, eu vou mostrar como estavam as capas. Ontem, a hora que eu acordei. Eu fui dormir no sábado, umas 4 horas da manhã, acordei, sei lá, 10 horas, 10 e pouco, e fui olhar os jornais, para ver, para entender o que estava acontecendo. Isso aqui era a capa, né? Ah não, isso aqui era na hora do show? Não, isso aqui era antes de eu dormir. Isso aqui foi antes de eu dormir, no sábado. Tava desse jeito aqui, ó. Madonna, 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 tá? Isso aqui era a capa da Folha de São Paulo. O Rio Grande do Sul tava aqui embaixo com uns destaquezinhos desse tamanho aqui. Eu tô insistindo nisso pra gente ter uma ideia do que tá acontecendo, pra gente saber o que tá acontecendo. Para as pessoas que têm memória, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul hoje, gente, é o nosso tsunami. É o tsunami. É o nosso furacão Katrina. É o nosso New Orleans. Sei lá, peguem qualquer dessas tragédias que lá fora parecem muito maiores e mais importantes e mais relevantes. É isso que está acontecendo. Isso aqui era o retrato da Folha de São Paulo na noite de sábado, que foi uma noite absolutamente de desespero no estado do Rio Grande do Sul. Isso aqui era a capa do Globo, tá? Julguem vocês, eu não vou gastar tempo com isso aqui. Isso aqui era a capa do Globo. Para além de tudo, mostra como o Brasil é um país colonizado, né? Nada contra a Madonna, gente, nada contra. O que tem a ver o show da Madonna com as enchentes? Nada. A Madonna não tem nada a ver com isso. Ela veio, o show tá marcado, não sei quanto tempo. Vai lá, faz o show dela, bota o cachê no bolso, vai embora. Tudo bem. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Tem absolutamente nada a ver com isso. Eu tô falando aqui de imprensa. Imprensa. A importância que se deu para talvez a maior tragédia ambiental da história desse país, que precisa servir de modelo, inclusive o modo como a gente vai enfrentar isso, e para um show. Um show, cara, é um show, cara. Um show, é um negócio de marketing, entendeu? Isso aqui é uma parada de marketing, foi paga por um banco. Os direitos de transmissão foram comprados pela Globo. Isso aqui é um programa de televisão, galera. Qual é a importância desse negócio? Para além daquele universo das pessoas que amam a Madonna. É legal que amam, parabéns, eu amo vários dos artistas também. A Madonna, por acaso, não é uma delas, mas assim, eu amo vários artistas. Amo, mudaram a minha vida, minha concepção de mundo. Tudo bem, não é disso que você está falando, eu estou falando aqui de imprensa. Isso aqui deveria ser jogado lá para baixo, porque a pauta mudou. A gente tem uma tragédia acontecendo no país. De proporções nunca antes vistas. O número que a gente conhece de feridos, mortos e desaparecidos nesse momento não reflete em absoluto o que está acontecendo no estado. É muito pior, muito. Essa medida que muitas vezes a gente usa, né, para saber o que é pior, então, onde teve mais mortos, né? Então é pior Brumadinho, ou Mariana, ou a Serra do Rio de Janeiro, ou Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, esqueçam, não se trata disso. Porque a água veio do modo um pouco mais lento dessa vez, as pessoas conseguiram, muitas pessoas conseguiram se salvar. Mas o que está por baixo da água, em várias cidades do Rio Grande do Sul, é a destruição total. Isso vai implodir boa parte da economia do estado e, por consequência, do Brasil. Vai ter interferência, tenho certeza que vai ter interferência no PIB do Brasil, em preço de alimento, vocês podem esperar.
Essa aqui era a capa do UOL, tá bom? Então essa era a capa do UOL. Madonna, um hotel não sei aonde da Arábia Saudita, Madonna, o Corinthians e aí aqui os temporais. Aqui, ó. Porto Alegre já estava completamente alagado nesse momento. Para quem quiser entender um pouco mais também o que está acontecendo, a BBC News Brasil, tragédia no Rio Grande do Sul é responsabilidade também de senadores e deputados que desmontaram legislação ambiental de secretário do Observatório do Clima. Muita gente está falando aí que não é para politizar a tragédia, né? Não é para politizar. Eu falei sobre isso aqui na sexta-feira até, eu acho, que teve programa. Na quinta a gente não conseguiu fazer programa, né, Jimmy? Foi quinta, né? Quinta a gente tentou fazer programa daqui, não deu, porque tava, para quem não sabe, esse estúdio fica no Rio Grande do Sul. A gente tava sem luz, sem internet, sem nada. E eu falei na quinta-feira, na sexta-feira, né? Que tem muito jornalista, inclusive, eu tenho dificuldade em entender, sinceramente. Mesmo porque tem gente que fala assim, não, mas a pessoa ela trabalha numa grande empresa e ela tem que dar... Eu entendo, gente, tem que dançar conforme a música. Né? Tem que dançar conforme a música, tudo bem. Tá lá, todo mundo tem boleto para pagar, tudo certo. Eu não sou fiscal de salário de emprego de ninguém, nunca fui. Tá bom? Mas é o seguinte, tem gente que trabalha nesses meios de comunicação aí há 30 anos, cara. É sério que um colunista, uma colunista que tá há 30 anos, tá com medo de perder emprego? Sabe? Se você for demitido, o FGTS já não resolveu, já não dá para segurar o tchan. Qual é o problema? É uma insistência irritante para qualquer ser pensante que está acompanhando o que está acontecendo. A história de não politizar. Não vamos politizar. Então, assim, explica para mim o que é politizar. Eu tenho dificuldade em entender. Eu não consigo entender. Não consigo. A gente tem uma capital como Porto Alegre que tem ali os seus diques, né? É uma capital que fica praticamente no nível do mar. A altitude média de Porto Alegre é 5 metros. Tem dique, tem muro de contenção para o rio, tem as comportas, tem casa de bombas para jogar água para longe do centro, tem um monte de coisa. Em relação ao governo do estado, você tem legislação ambiental que é destruída, você tem um plano de evacuação de zonas inteiras que não existe. Você tem uma série de coisas. Essas decisões, elas são o quê? O quê? Eu gostaria que os jornalistas que estão falando isso agora, que não é para politizar, que me explicassem, porque eu vou declarar aqui, ó, 7h34 da manhã, segunda-feira, 6 de maio. Eu sou burro, eu não consigo entender. Juro para vocês. Eu sou um ignorante nessa questão. O que é politizar essa questão do modo errado? O que está errado com a politização dessa questão? Me digam vocês. Não, porque o momento é de salvamento. Gente, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmíssimo tempo. Aliás, é dever do jornalista fazer isso. Porque o que está acontecendo no Estado tem causas e precisa ter consequências. Se você tem decisões políticas que são tomadas, que interferem no que está acontecendo agora, em pessoas morrendo, em pessoas boiando na água, putrefata, nós estamos falando do quê? Do que a gente está falando? Isso é uma questão mística? É uma questão religiosa? É uma questão artística? É uma questão... É uma questão o quê, gente? É uma questão política. Eu não consigo entender. Não consigo entender a insistência nisso. Porque uma coisa é você fazer uma cobertura, fazer a sua cobertura. Vocês estão vendo as imagens aí, ó. E você focar a sua cobertura em serviços. Maravilhoso, incrível. Eu passei o final de semana inteiro tentando fazer o mínimo que eu posso, a migalha que eu consegui fazer. Serviços. Inclusive no final de semana, aliás, eu trabalhei muito mais como ativista do que como jornalista. Tem gente que acha que me xinga me chamando de ativista, né? Aí, ó, quem quiser me chamar de ativista, ó, pode ver o que eu fiz no final de semana. É só trabalho de ativismo, tá? Não fiz quase nada de jornalismo. Não apurei quase nada.
Ajudei a achar barco, ajudei o pessoal a fazer mapa, a fazer lista de gente desaparecida, fiquei recebendo endereço de um monte de gente que precisava de ajuda. Pode me chamar de ativista, não tem problema nenhum. Aliás, muito obrigado. Muito obrigado. Tá? Eu entendo você fazer a sua cobertura focando em serviços, mas eu não entendo a insistência em a cada 10 minutos me aparecer um jornalista e falar, não podemos politizar. Vocês estão protegendo quem exatamente? Vocês estão tentando proteger exatamente quem? Eu sou um completo idiota, porque eu não estou entendendo nada do que essas pessoas estão falando. A decisão de não ter plano de contingenciamento é uma decisão mística. A decisão de não ter informação para as pessoas, sirene no poste, placa de ponto de encontro, defesa civil, que até junho do ano passado tinha 8 pessoas trabalhando. É uma decisão religiosa, metafísica, astronômica, alimentar. Ou uma decisão política. Então assim, ou eu sou um completo idiota, que é bem possível, eu acho que eu devo ser mesmo. Devo ser. Então nós não vamos politizar a questão. Não é para politizar essa questão. Então, para quem quiser, dá uma olhada na BBC News Brasil, tem essa matéria aqui. A BBC News Brasil está politizando a questão, viu, galera? Tá? Cuidado, cuidado com esses comunistas da BBC. Cuidado, eles estão politizando a questão. É um perigo isso aqui. A imprensa alemã também está politizando a questão, tá, gente? Ó, não chega perto lá da Deutsche Welle, tá? Porque o Rio Grande do Sul está tão exposto a catástrofes. Marcado por enchentes sucessivas, o estado é afetado, né, por extremos e negacionismo do clima na gestão pública. Tá aqui, ó. Negacionismo do clima na gestão pública. São os alemães que estão falando isso, tá, gente? Enquanto eles falam lá, fazem um especial de 300 anos de Kant, eles também têm um tempo para politizar, né, a questão. Então, assim, eu acho que o pessoal da Deutsche Welle, da BBC e nós somos um bando de idiotas. Eu só posso imaginar. Eu não consigo entender, né? Eu acho que eu sou burro, no fim das contas. Eu gostaria muito que alguém me explicasse como se estivesse explicando para uma criança de 3 anos. O que é fazer uma cobertura como essa, que é uma cobertura essencialmente política, tudo é política. Até a quantidade de chuvas é política. Porque ela tem uma influência da emergência climática, que só existe por decisões políticas. E só não está sendo combatida no mundo por decisões igualmente políticas. Elas não são decisões místicas, metafísicas, esportivas, artísticas. Então, assim, eu tenho dificuldade em entender. Em nada fazer essa discussão atrapalha o resgate de pessoas. Absolutamente nada. Não atrapalha nada, não atrapalha ninguém. Um ser humano vai deixar de ser resgatado, porque nós vamos entrevistar alguém que era responsável por fechar uma comporta e fechou errado, fechou mal. Ou por alguém que era responsável por colocar a gente na defesa civil e não colocou. Ou por alguém que está se dizendo aí como o Eduardo Leite, o grande homem da defesa civil e tal, e foi lá e passa tudo que é lei para destruir meio ambiente, para arrebentar mata ciliar, para não sei o que, para isso, para aquilo. Não vai atrapalhar o resgate de ninguém, tá? Não está atrapalhando, na verdade. Está dando nome aos bois, endereçando o problema. Ah, vamos cobrar depois. Vocês sabem como funciona o ciclo de notícia? Depois isso aqui vai sumir e ninguém mais vai dar bola. Então o objetivo é um pouco esse, me parece, né? Deixa o assunto baixar. Quando ninguém mais quiser saber disso, aí eu faço uma coluninha lá, faço um comentáriozinho lá na rádio, que eu tenho meu espaço lá, mas ninguém mais quer ouvir falar nisso. E aí ninguém mais vai dar bola para esse negócio. Não. Tá? A hora de falar é agora. É agora que tem que falar. É justamente agora que tem que falar. Bom, lá na Deutsche Welle aqui explica um pouco, né? Porque que o Rio Grande do Sul está nessa encruzilhada. Isso aqui é o meteorologista chamado Cleo Kuhn, publicou essa imagem. Aqui, por que o Rio Grande do Sul está nessa encruzilhada? Ou seja, negacionistas do clima,
Ou vocês dão um jeito da gente tirar o Rio Grande do Sul daqui, né? Com um trator e colocar em outro lugar, ou isso aqui vai continuar acontecendo. Porque nós temos aqui, ao norte do Rio Grande do Sul, né? O ar quente e ao sul, vindo lá da Patagônia, o ar frio. Quando sobe a frente fria e quando se formam chuvas aqui nesse corredor aqui, ó, chuvas que vêm lá da Bolívia, Paraguai, da Amazônia, essas chuvas, elas vêm para cá, olha aqui, ó, elas estão vindo para cá, e pela lógica, se fosse a gente tentar não ter essas enchentes, a frente fria ia subir e ia dissipar as chuvas para o resto do Brasil e para o mar. Só que as chuvas não sobem porque tem uma frente quente aqui, ó. Então, fica tudo represado aqui no meio. O Rio Grande do Sul é o território que está no meio disso. E isso é um problema insanável. Rapidamente, para vocês terem uma ideia aqui, ó, grosso modo, tá, gente? Só para vocês entenderem o que é que está acontecendo. Isso aqui espero que sirva de lição, entre aspas, né? Lição de educação mesmo, para todo mundo entender. Grosso modo, tá? O pessoal da meteorologia aí e tal, que me perdoe, tá? Eu vou ser muito grosseiro aqui, mas para explicar para as pessoas mais ou menos como são as coisas. O que acontece aqui, ó? A gente tem 3 grandes, entre aspas, aí, bacias hidrográficas no Rio Grande do Sul, né? Ó, vamos fazer o seguinte. Isso aqui, mais ou menos esse pedacinho aqui, mais ou menos esse pedacinho aqui, tá? Grosso modo, tá, gente? Os rios correm para o mar, tá? Aqui, ó. Para o mar ou para a lagoa já aqui. Essa parte aqui, ó, essa parte toda aqui, tá? Grosso modo de novo, tá? Os rios dessa parte aqui correm para o Rio Uruguai. O Rio Uruguai nasce mais ou menos aqui assim, ó. Tô dando uma chutada, tá? Mais ou menos aqui assim. O Rio Uruguai, ele não segue a lógica que a gente veria no mapa. Então ele nasce aqui, ele corre pro oceano. Não, o Rio Uruguai ele vem para cá, ó. O Rio Uruguai ele separa Santa Catarina do Rio Grande do Sul. Depois ele vem para cá, separando o Brasil da Argentina, tá? E o Uruguai vai lá embaixo, vai desembocar lá em Uruguaiana e depois ele segue o seu curso. Daí ele vai lá para baixo e ele vai até o Rio da Prata, tá bom? Tanto é que essa parte aqui de cima do Brasil é chamada Mesopotâmia da América Latina, né? Os rios Paraná e Paraguai lá em cima. E essa parte toda aqui, ó, os rios, grosso modo, de novo, eles correm para o Guaíba. Então, tudo que chove aqui, ó, Caxias do Sul, Gramado, um pedaço do Rio Passo Fundo aqui em Passo Fundo, vários rios aqui, o Rio Caí, lá em Lajeado, Taquari, lá na Serra, o Rio Caí, tudo isso vai desembocar aqui, que vai virar lá o delta lá do Jacuí e vira o Lago Guaíba, que está aqui, ó. Aqui está o Lago Guaíba, né? Aqui, ó. E depois ele vai para as lagoas, né? Lagoa dos Patos e vai embora. Então, se chove nesse pedaço aqui, vai desembocar tudo na região metropolitana. É por isso que a gente está tendo, mesmo sem chuva em Porto Alegre, mas esses rios estão levando água para o Guaíba, né? Ainda para a gente não politizar a questão, o governo do Rio Grande do Sul engavetou planos para lidar com mudanças climáticas. De quando é essa matéria, Leandro? Porque você está politizando, então a agência pública publicou só agora, porque não, essa matéria é de setembro, tá? 28 de setembro do ano passado. Publicada às 4 horas da manhã, inclusive para quem acorda cedo, quiser ler, tá lá. Tá aqui, ó. Plano de prevenção de desastres, elaborado em 2017, nunca saiu do papel. Falta de zoneamento ecológico e econômico é questionado pelo Ministério Público Federal. Não tem plano para nada. Não tem interesse em fazer isso, porque se colocar no papel vai começar a incomodar o agro. E o agro não quer mexer. Senhores do agro, atenção. Os senhores vão ter que decidir, em muito breve espaço de tempo, se os senhores querem ser dono de 100% de nada ou de metade de alguma coisa. Essa é a encruzilhada que vai passar, porque muita gente, quando tem muito dinheiro, acha que não vai acontecer nada com ela. Porque é fácil.
Choveu muito numa cidade, alagou as zonas periféricas, olha o que aconteceu em Porto Alegre agora, o prefeito está mandando as pessoas para a praia. Quer exemplo melhor disso? De refugiados do clima do que isso? Quem é que vai para a praia, gente? Quem tem casa na praia. Quem é que tem casa na praia? O pobre que não é. Então, o Sebastião Melo pede para que as pessoas esvaziem a cidade. Tudo bem, é necessário fazer. A cidade não tem água, não tem luz. Está perigosa a cidade. A cidade está tóxica nesse momento, inclusive pela água que tomou conta da cidade. Quem é que vai sair? Olha, no mínimo uma pessoa de classe média, que tem uma casa na praia. Os ricos vão sair. Muitos deles vão até os aeródromos pegar os seus helicópteros e os seus aviões particulares e vão embora. Vão para outro lugar. Vão para Bahia. Vão para o Rio de Janeiro. Vão para o Uruguai. Muita gente está fazendo isso agora. Qual é a consequência imediata disso aqui? Tudo. Para quem é que vai ficar a cidade de Porto Alegre nesses próximos dias? Para os ratos, para as baratas e para os pobres. Porque muita gente, inclusive hoje, vai ser obrigada a ir trabalhar. Né? Vai ter aquela ligação do patrão, não, chega a hora que você puder, tá? Tudo bem, só não deixa de vir, tá, fulana? Chega a hora que puder aí. Esta crise é política. Leiam esta reportagem na agência pública. É política. É uma decisão. Isso aqui acontece por um acúmulo de decisões políticas que foram tomadas por pessoas que têm nome e sobrenome, CPF. Pessoas físicas que têm cargo, que têm poder, que têm mandato. Ou eu tô ficando maluco, ou tem gente por aí ficando maluca. As duas coisas não dá. Só 3 deputadas gaúchas enviaram verba para a prevenção de desastres. Levantamento feito pelo ICL Notícias, publicado neste final de semana. Matéria do Igor Melo. O impacto de 3 eventos climáticos extremos em 2023, portanto, ano passado, que deixaram pelo menos no ano passado 80 pessoas mortas, provocaram inundações em vários municípios, não sensibilizou parlamentares federais gaúchos a destinarem emendas para lidar com prevenção de desastres. O Igor Melo apurou que apenas 4 repasses, que totalizam 2 milhões e 500 mil reais, que é nada de dinheiro, nada, em emendas individuais da bancada ou de comissões foram para a prevenção de desastres, para a defesa civil, ações de cunho ambiental ou de mitigação nas mudanças climáticas no orçamento de 2024. Os deputados federais e senadores do Rio Grande do Sul no Congresso destinaram quase 1,6 bilhão em emendas em 2024, tá? Então, eu vou te repetir. Todos os parlamentares gaúchos, federais, senadores e deputados, destinaram para o Estado, para o orçamento desse ano, 1,6 bi. 1,6 bi. A quantidade de emendas destinada para desastres, que pode ser desde educação ambiental até equipar a defesa civil e tal, não sei o quê, foi de 2 milhões e 400 mil. Então façam vocês as contas. As deputadas que fizeram são a Fernanda Melchiona, a Maria do Rosário e a Reginete Bispo. As únicas 3 para o orçamento de 2024. Só elas. Por acaso as 3 são de esquerda. Por acaso. Eu não vou politizar a questão, né? Porque se tivesse os de direita a gente ia falar aqui. Só que, olha só, gente, que curioso. Não tem. Ai, não, mas é assim, é por acaso que não tem, né? É só por acaso que não tem. Não, gente, não tem porque essa gente, ela tá empenhada em ser lobista de gente que quer destruir as coisas, arrebentar as coisas, não ter regulação, não regulamentar nada, poder fazer qualquer coisa. Se puder soltar napalm no Brasil para queimar mato, para não sei o que, essa gente vai aprovar. Vai colocar PL, vai aprovar o negócio. Não tem o desgraçado lá no Pantanal que destruiu uma área do tamanho de Belo Horizonte, soltando o veneno que foi usado na Guerra do Vietnã? Que a gente trouxe aqui na semana retrasada? Então é isso. É isso. Essa é a guerra que a gente enfrenta hoje. É com essa gente, é com essa mentalidade. Né? Vocês duvidam do que eu tô falando? Então vamos fazer o seguinte. Tem um vídeo que eu separei aí, né, o Jimmy. Olha aqui, ó. Ano passado, CPI das ONGs, que foi uma CPI criada para tentar destruir o MST. Tá? Não conseguiram para variar e não vão conseguir. Porque vocês, além de tudo, são fracos.
Para além de tudo, vocês são fracos. Olha aqui, esse cara aqui, tá? Luiz Molion, se vocês colocarem no Google, Luiz Molion, esse cara aqui, ele se tornou nos últimos anos a grande vedete de uma parte do agro do Brasil. Por quê? Porque é um picareta, e a gente vai mostrar o vídeo aqui. Vai mostrar o vídeo, a gente vai ver se é um picareta ou se não é um picareta. Esse cara é um picareta, só que ele tá falando o que os caras querem ouvir. O que ele tá falando que os caras não querem ouvir? Que não tem emergência climática nenhuma, que não tá acontecendo nada, que a ação humana não é significante. Ele virou a grande estrela de uma parte do agro do Brasil aí. Não tô falando de todo mundo, que tem gente que se salva, graças a Deus. Mas de uma parte boa do agro aí, tá em todos os sites de agro, os vídeos dele ficam rodando pelo Zap. Toda vez que acontece uma coisa como acontece no Rio Grande do Sul, fica rodando o vídeo desse cara aqui, tá? Vamos ver o que ele disse na CPI do MST no ano passado? Coloca o vídeo pra gente aí, Jimmy. Por gentileza. Que, aliás, a mídia, neste ano, agora, 2023, andou pegando pesado, um alarmismo incrível, dizendo que íamos ter um super El Niño neste ano. E, na realidade, só temos águas quentes e não temos o super El Niño, de tal forma que o pessoal do Norte e Nordeste pode ficar tranquilo que não vai ter seca. Em contrapartida, o pessoal do Sul, Rio Grande do Sul, não vai ter o excesso de água que é a característica de El Niño. Olha, não tem nem o que comentar, né? Não tem nem margem. Não é nenhuma fala. Veja bem, não é nenhuma fala. Porque se o cara fosse um pouco inteligente também, se bem que ele deve ser muito inteligente, porque ele deve estar ganhando um dinheirão com esse negócio, né? Ele poderia ter feito uma coisa mais genérica, né, gente? Não, o cara cravou. Não terá excesso de água no sul por causa do El Niño. Não se preocupem. Eu queria saber se esse cara aqui tá em cima de algum barco tentando salvar gente que perdeu a família na enchente agora. Ô, senhor Luiz Molion, o senhor tá onde nesse momento? O senhor tá em casa? Sentado com a sua bunda no sofá? Esperando o próximo contratinho que o senhor vai fechar com esses negacionistas do agro aí? Vai salvar gente agora lá. Faça um vídeo se retratando e pedindo desculpas. Que a sua melhor saída é a ignorância, senhor Molion. A sua melhor saída. A pior eu não vou nem falar qual é. Né? Porque essa hora o meu advogado não tá nem acordado, inclusive. Coitado. Bom, olha só, antes da gente ir pro final do programa, tem um recado importante, fiquem aí. Fiquem aí que tem um recado super importante para quem quiser ajudar. Muita gente entrou em contato comigo no final de semana, mas muita gente mesmo. Gente, eu não consegui responder todo mundo, não tem como, mas eu tô lendo tudo que eu posso e endereçando as coisas que dá. Beleza? Então siga mandando se você tem ainda endereço de pessoas que precisam ser resgatadas e tal. Segue mandando lá, que a gente está organizando o máximo que dá. As chuvas devem dar uma trégua. Já começou a parar de chover em várias regiões ontem. Agora aí pelo menos até o meio da semana, né? Espera-se que a chuva dê uma trégua. Tem uma possibilidade de a chuva voltar ainda mais do meio da semana para frente. Lá no ICL Notícias você tem essa previsão e também lá no site da Metsul, que é o instituto que vem acertando absolutamente tudo que está acontecendo. Tudo. Eu não sei como o Estado ainda não fez uma parceria com eles para entender a tecnologia que eles usam para se organizar. Gente, olha só, para quem quiser ajudar, tá? Muita gente perguntando ontem, o que é que eu faço para ajudar? Tem um monte de Pix rolando por aí, tem coisa legal, tem golpe, tem de tudo. De tudo. Tinha deputado da extrema-direita ontem, o deputado Zucco, pedindo Pix num CNPJ de uma ONG, que é uma ONG do Invasão Zero, a ONG que é dos jagunços, para dar tiro no MST. Tá? Fiquem de olho nisso aí, hein? Atenção, não fica mandando Pix para tudo que é lugar aí. Tem um Pix oficial do Estado do Rio Grande do Sul, que está sendo usado, mas quem quiser ajudar também, a gente está concentrando os esforços aqui, hoje, no final de semana fiz concentração de esforços também em relação a isso, para ajudar o pessoal das cozinhas solidárias. Cozinhas solidárias são 47 cozinhas que distribuem refeições gratuitas em 13 estados do Brasil e no Distrito Federal e ajudam a combater a fome nas periferias. É um projeto do MTST
Tem uma cozinha solidária funcionando agora em Porto Alegre, na Azenha, tá alimentando um monte de gente lá. A gente separou um vídeo até, Jimmy, se você puder colocar o vídeo enquanto eu falo aí, do pessoal trabalhando na cozinha. O pessoal tá produzindo refeições. Já em setembro do ano passado, aí ó, o pessoal da Cozinha Solidária, já em setembro do ano passado já produziram milhares de refeições. Tem até um vídeo do Eduardo Leite, meio forçosamente ali, tendo que agradecer o pessoal, né? Porque atenção, os financiadores de golpistas só faziam churrasco lá no acampamento na frente do quartel, porque agora as pessoas estão morrendo afogadas, né? O pessoal do agro, esse pessoal aí, tá pouco se lixando pra galera. Quem tá cozinhando para as pessoas que têm fome é o movimento social. São os comunistas, né? São os esquerdopatas. Então vocês lembrem disso. Lembrem disso pro futuro. Porque tem uma galera que só presta para financiar churrasco em acampamento de golpista. Agora essa galera aqui, da Cozinha Solidária, tá lá cozinhando para quem tem fome. Eles estão precisando de doações. Então é o seguinte, tem lá o apoia-se deles, tá? apoia.se/enchentesrs. apoia.se/enchentesrs. Lá no Apoia-se, essa grana vai inteiramente para o Cozinha Solidária, que vira comida, vira quentinha, vira feijão, arroz, batata frita e vai para a mão das pessoas que precisam. Começou com uma meta de 150 mil reais, a gente bateu essa meta ontem. Agora já estamos em 254 mil reais. Eu espero que a gente vai bater também agora a nova meta. Deixa eu dar um refresh aqui. A gente está com 257. Então, ó, vamos lá. A nova meta é 500 mil, tá? A gente vai levantar $500 mil. Então, por favor, se você puder, ajude lá no site do Apoia-se, apoia.se/enchenters. Tem também um Pix, para quem quiser mandar o Pix. Deixa eu conferir aqui o Pix, porque muita gente gosta de fazer o Pix, né? Então, olha só, o Pix é o seguinte: enchentes@apoia-se, tá? Enchentes, esse é o Pix, enchentes@apoia.se. Então, o Pix, enchentes@apoia.se. E o endereço lá da vaquinha do financiamento coletivo é apoia.se/enchentesrs. Se você entrar no Apoia-se, que é a plataforma, você vai ver lá na capa, tá? A gente está com uma nova meta aqui para atingir $500 mil. Essa grana vai servir para fazer as cozinhas solidárias para o pessoal das enchentes e, obviamente, se sobrar dinheiro disso aqui, sabe-se lá Deus se vai sobrar, porque vai durar muito tempo esse problema ainda, mas isso aqui também é uma campanha recorrente para as cozinhas solidárias do Brasil inteiro. Como eu já falei aqui, são 47 cozinhas solidárias, principalmente nas periferias do Brasil e nos centros das grandes capitais, para as pessoas que não têm condição de comer, tá bom? Então quem quiser ajudar, dá um pulo lá no Apoia-se, que a gente está bancando essa campanha aqui. Já temos 2.398 apoiadores, seja você mais um desses apoiadores. Beleza? Esse é Notícias primeira edição está começando, nós voltamos com o Desperta SL amanhã. Muito obrigado pela companhia de todo mundo e tchau. Dia 9 de maio eu vou dar uma aula muito especial e eu queria que você anotasse na agenda, que é uma aula gratuita e aberta para todo mundo. Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Uma aula onde eu vou ensinar todos os conceitos básicos e necessários para você que não entende nada desse mundo poder começar essa sua caminhada investindo, guardando algum dinheiro e poder construir patrimônio ao longo do tempo. Repito, com segurança e rentabilidade. Para você se inscrever é muito simples, é só clicar no link que vai estar aqui junto com esse vídeo e poder participar. Chame seus amigos e amigas para participar também, ninguém pode perder uma aula dessa. Eu sei que é uma preocupação de todo mundo e essa aula é a solução. No Em Detalhes de hoje, a gente conversa sobre os protestos pró-Palestina que estão acontecendo cada vez mais fortes nas universidades dos Estados Unidos. A polícia está repreendendo com muita força essas manifestações e já foram mais de 2.000 pessoas presas nesse processo. Eu vou conversar com a nossa jornalista, comentarista do ICL Notícias, a Heloísa Vilela. É hoje, a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias primeira edição. Te espero lá.